Olá, meu nome é Ângela Alianati, você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas outras dificuldades que costumam aparecer para os adolescentes e para as crianças que possuem o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade, o TDAH. Lembrando, gente, que esse diagnóstico, ele é dado pelo psiquiatra e pelo psicólogo, através de alguns testes, mas também é importante a gente compreender que é raro que os sintomas do TDAH, eles apareçam sozinhos. Com frequência, essas crianças e esses adolescentes, eles têm também alguns outros problemas de conduta. Muitas vezes é uma conduta opositiva, agressiva, e elas apresentam um comportamento totalmente inadequado de rebeldia, e essa agressividade às vezes chega num nível quase insuportável. Então, em geral, eles não obedecem muito às regras que são importantes na família e até mesmo na escola, né? E não reagem à solicitação dos adultos. E aí, quando eles se manifestam, é com acessos de raiva, e eles brigam muito com os irmãos, brigam muito com outras crianças, estão sempre causando confusão. E na adolescência, eles também costumam não observar as normas sociais. E elas são muito importantes. Então, eles mentem muito, para obter vantagem, eles cometem furto dentro de casa, fora de casa, matam aula, escondem isso. Às vezes ficam na rua até muito mais tarde do que a família permite. E muitas vezes, o que é grave, eles chegam a ter alguns problemas com a lei por furto ou até mesmo por dano ao patrimônio alheio. Bom, e aí, em relação ao desenvolvimento e aos problemas do desempenho escolar, a maioria dessas crianças e dos adolescentes, eles não se distinguem em suas capacidades básicas dos demais, eles têm as mesmas capacidades. Mas na idade escolar, muitas crianças e adolescentes com o diagnóstico do TDAH, eles têm um desempenho pior na leitura, na escrita, nas operações matemáticas e por isso, e muitas vezes, são reprovadas sem ter um problema cognitivo. Então é muito comum se manifestarem também imperícias e as dificuldades de coordenação por causa da e aí causa uma péssima caligrafia, né? Então, já na idade pré-escolar, é possível que a gente observe alguns atrasos no desenvolvimento, sobretudo na linguagem e também no desenho, e óbvio, na coordenação motora. Essas crianças e esses jovens, constantemente, eles apresentam insegurança e falta de confiança. E isso desenvolve, com o tempo, alguns medos e inseguranças. E aí, porque eles vão tendo menos autoconfiança do que os outros indivíduos na mesma idade. Então, nesse quadro, vale sobretudo naquelas situações que diz respeito ao desempenho escolar, mas não se restringe, obviamente, a isso. E por quê? Pelo fato dessas crianças experimentarem constantemente a rejeição. E a rejeição dos outros colegas na mesma idade, a rejeição por parte dos pais, dos educadores, dos professores, e muitas delas, mas claro, não todas, né? Elas demonstram em situação de convívio social essa insegurança e uma pouco alta confiança, né? Então, no início, essas dificuldades, elas vão chamar menos atenção por conta de outros problemas que vão saltar muito mais aos olhos. Mas é importante a gente considerar que eles também existem, né? E aí, em relação à rejeição por outras crianças e por outros jovens, né? E essas crianças com TDAH, elas muitas vezes experimentam isso, né? Por quê? Tanto em razão dos seus sintomas e porque eles vivem atrapalhando as brincadeiras, eh, eles não se comportam adequadamente,
eles vão sendo percebidos como impertinentes. Então, muitas crianças com esses problemas de conduta, elas tentam dominar as outras crianças, elas tentam controlar, o que obviamente vai levar a uma enorme rejeição por parte das crianças da sua idade. Eles não querem ser controlados, eles não querem ser importunados da forma como eles fazem para chamar essa atenção. E também porque eles possuem uma relação muito tensa com os adultos, principalmente os adolescentes, por causa também desse modo de se comportar, né? Então, o problema com os pais, eles tendem a se multiplicar e as relações com os pais geralmente são muito tensas. E os pais, claro, eles ficam muito angustiados e porque eles têm a sensação de que eles não compreendem mais o filho, que eles não conhecem mais o filho, e também porque eles podem ter fracassado completamente na educação dessa criança, desse adolescente. Então, essa criança, ela tem a impressão de não só sofrer a rejeição dos pais, e como também de não conseguir fazer nada direito para eles, né? E também essa rejeição, ela é experimentada na escola com os professores, e isso causa uma relação bastante tensa. Então, esses problemas todos, eles estão pertinho de quem tem esse diagnóstico. Isso é importante para que você possa entender e auxiliar essas pessoas que estão próximas de você, acolhê-los. Então, por hoje é só. Muito obrigada. Tchau.